Vamos chegando. Sejam todos bem-vindos de volta. Vamos dar um tempinho para as pessoas se conectarem. Agora vai. Não tenho dúvidas. É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. Ao vivo tem imprevistos. E é porque quando a live é maravilhosa. Quando a live é maravilhosa, a gente aumenta a expectativa, entendeu? Então é assim mesmo. Galerinha tá chegando de novo. Deixa eu fixar aqui o nosso tema enquanto vocês vão chegando. Prontinho, fixei aí o tema. Vamos falar sobre disfunção temporomandibular com o Dr. Daniel Lemos. Vamos fazer a outra tentativa de mandar aqui o convite para ele. E gente, clica no aviãozinho aí do lado, como eu falei no iniciozinho, né, da outra live. Se vocês acham pertinente esse assunto para alguém, se conhece alguém que acha que vai fazer a diferença, clica no aviãozinho, compartilha essa live. É bacana a gente poder levar qualidade de vida para as outras pessoas, né? Então, às vezes, essa atitude é bem legal. Olinda, seja bem-vinda. Dani, vamos lá. Vou tentar aqui mandar o convite. Oi, Dani. Estamos com o mesmo probleminha, Dani. Tá travando. Mas, a imagem. Tá travadinho. De repente, a gente vai falando e a imagem vai surgindo. Tomara, né? Pra gente... vamos tentar. É uma opção. Vamos falando. Bom, eu vou deixar que você se apresente, mesmo que as pessoas não estejam vendo o seu rostinho. Gente, Daniel é um gato, ele é lindo. Daqui a pouco a imagem vai abrir para vocês conhecerem. Mentira feia, hein, Fabiana? Eu vou dar a palavra para você se apresentar, e aí a gente dá continuidade à live, tá bom? Pode ficar à vontade. Então, eu sou dentista de formação, eu me formei em odontologia na UFRJ. Minha primeira pós-graduação foi em cirurgia bucomaxilofacial. Então, minha primeira carreira aí foi como cirurgião. E justamente em cima desse trabalho, e por muitos pacientes com esse problema que a gente vai conversar hoje, são encaminhados para o cirurgião bucomaxilofacial, eu acabei vendo como uma necessidade essa segunda pós-graduação, que foi a especialização em disfunção temporomandibular e dor orofacial, que é um conjunto de fatores que andam juntos, tá? Então, minha área de especialidade são essas duas funções aí que eu gosto muito de exercer. Que legal. Daniel, eu vou chamar de Daniel, gente, porque eu já me considero uma pessoa, inclusive da família, né? Daniel, ele é padrinho do Miguel, do meu filho. Então, vou tratar de Daniel, que é a forma mais carinhosa. Sim, não tem necessidade de excesso de formalidade. Eu quero dizer primeiro, assim, que eu tenho um sentimento muito grande de gratidão por você estar aqui. Eu sei o quanto a sua agenda está corrida, o quanto você está com desafios aí no seu trabalho, mas disponibilizou um tempinho aqui para estar conosco. Então, muito obrigada. E, assim, fala pra gente um pouquinho também onde você atende, porque você está muito pertinho das pessoas, né? Você está aqui na Tijuca. Então, é legal você falar um pouquinho de onde você trabalha, falar um pouquinho da sua clínica. Exatamente. Nós somos vizinhos, na verdade, né? Minha clínica é na rua Padre Elias Goraieb, número 20A. É o Centro Odontológico da Tijuca. Já é uma clínica que tem mais de 30 anos aqui na Tijuca, fazendo atendimento em várias especialidades. Então, a gente consegue fornecer todos os tratamentos para os pacientes referentes à odontologia. Desde a cirurgia, da disfunção,
até tratamento básico, clínico, enfim, todas as especialidades na área da odontologia. Ah, que bom. E ele está em frente, né? Na verdade, da janela do estúdio a gente consegue ver você. Então tá Exatamente. pertinho, as pessoas que acharem relevante irem conhecer a clínica pessoalmente também, com certeza serão muito bem-vindos. E aí, Dani, eu trouxe aqui alguns temas, porque a gente trabalha, tem esse privilégio, né, de trabalhar com pessoas, e a gente acaba observando lá no Pilates, por exemplo, que a gente recebe muitas coisas, né? Dor cervical, dor na coluna. E às vezes são dores de difícil diagnóstico, né? Ah, eu fui no ortopedista, fiz exame de imagem, fiz um monte de coisa e às vezes não se encontra nada pertinente. E em alguns dos nossos clientes, né, do estúdio, algumas queixas de disfunção temporomandibular. Ou a disfunção temporomandibular gerou desconforto, né, na cervical, enfim, ou ao contrário. As alterações posturais às vezes causam essa disfunção temporomandibular. Então, a gente achou bem legal trazer esse tema hoje para a gente conversar. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, ilustrasse um pouquinho o que é a tal da ATM. Falar um pouquinho dessa composição anatômica da ATM para a gente. Esse detalhe é bem importante, porque há uma confusão muito grande entre a ATM, que é o nome da articulação, é a articulação temporomandibular, essa articulaçãozinha aqui da mandíbula com a base do crânio, mais precisamente a pontinha da mandíbula, que é o côndilo, atualmente é chamado de cabeça da mandíbula, não é mais chamado de côndilo. Que fica bem aqui em cima, né? Exatamente. Entre as duas superfícies ósseas tem um disco articular, que é uma fibrocartilagem, protegendo o movimento da articulação, e o teto da articulação é o osso temporal, que é um osso da base do crânio. Então, esse é o... Isso. Infelizmente, eu não estou conseguindo mostrar, porque minha imagem está travada aí, eu não sei porquê. Mas... Você consegue mudar de lugar e, de repente, para próximo do seu roteador? Então, eu posso tentar ir para uma outra salinha aqui. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Eu estava no escritório, mas eu vou vir aqui para os fundos onde fica o roteador para ver se a gente consegue. Está carregando, parecendo que vai entrar a imagem, mas não, a imagem não entra. Eu estou aqui do lado do roteador agora e a imagem não está aparecendo. Seja bem-vinda. Mas não tem problema, vamos dar seguimento aí. Vamos continuar tentando. Então, uma das grandes dúvidas já começa aí no básico. A diferença entre o nome da articulação, que é a ATM, e a DTM, que é o nome do problema, que é a disfunção temporomandibular. É engraçado que muitas vezes vem um paciente falando: doutor, eu estou com problema de ATM. Eu estou com uma coisa séria de ATM, como se a ATM fosse um problema. E eu costumo brincar dizendo que bom que você está com ATM, é sinal que você tem sua articulação. O problema é a DTM, é a disfunção, que ela tem duas possibilidades. Ela pode ser de origem muscular, que é relacionada a alterações na musculatura que movimenta essa articulação, ou ela pode ser articular, um problema de fato na articulação, alguma alteração anatômica que está interferindo com o bom funcionamento da articulação. Sim. E eu vi umas fotos no seu perfil do Instagram, e até vou deixar aqui também à disposição das pessoas que depois entrem lá e sigam a página dele, que é bem interessante. E eu vi umas fotos, né, de correção. Eu acho que eu não sei se o que você está falando, dessa disfunção na articulação e não muscular, se são aquelas alterações, uma das causas é aquelas pessoas que têm o maxilar mais protruso. A gente teve até um exemplo bem clássico do último Big Brother, que era o Babu, né? Ele tem uma projeção da mandíbula. Isso seria o que você está dizendo de uma disfunção da articulação ou não? Não exatamente.
Uhum. Esse problema que você está falando é uma alteração de crescimento. Há uma Ah, tá. discrepância esquelética que gera isso. Para Ah, vocês que são leigos já dá nervoso olhar para isso, vendo o babu, é vontade de operar, de resolver aquilo. Mas aham. isso é uma alteração de crescimento esquelético. Alterações funcionais da articulação são alterações ou do posicionamento do disco articular, ou alterações degenerativas na parte óssea, que começa a causar dor, limitação de movimentação da mandíbula, algumas patologias relacionadas a tumores, ou às vezes quando o osso um gruda no outro, que a gente chama de anquilose. Isso impede a movimentação da articulação. Então, são coisas, alterações específicas dentro da articulação, e não essas alterações de desenvolvimento relacionadas à ortognática. Ah, entendi. E assim, uma dúvida muito grande assim que a gente observa, né, as pessoas questionando, é se essa articulação ou se essas disfunções, elas têm relação direta com a cervical, né? O que você consegue falar para a gente sobre isso? Sim, voltando um pouquinho ao que a gente conversou antes, dessas possibilidades da disfunção, que ela pode ser de origem muscular ou de origem articular, esses problemas Uhum. cervicais eles estão mais relacionados com a DTM de origem muscular. Como é que acontece esse mecanismo da DTM muscular? É uma alteração nessa musculatura que movimenta a articulação, que movimenta a mandíbula, causada por uma hiperfunção, uma função exagerada da musculatura, que acaba gerando um processo de fadiga muscular, de cansaço da musculatura. E esse cansaço gera dor e limitação. E uma das principais Sim, características da dor muscular é a dor referida. O problema está num ponto da musculatura e vai doer em outra região. Esse ponto da sim. musculatura é chamado de ponto gatilho, e isso tem em qualquer músculo do corpo, não é só na face. E aí, Uhum. esse ponto gatilho desencadeia uma dor em outra região, que quando é na Sim, musculatura que movimenta a mandíbula, na musculatura da face, ela pode ser na própria região, ou pode doer na área da musculatura, pode doer na cabeça, muitas vezes isso é confundido com uma dor de cabeça, com uma sim, enxaqueca, assim como também pode referir para a região cervical. E aí o paciente sentir dor no pescoço, na parte posterior, na cervical de fato, na região de trapézio, na região de ombro. Então essas dores, elas acabam se confundindo. A origem é numa sim. região e a dor o paciente sente em outra área. Assim como Sim. pontos gatilhos em região cervical podem vir a gerar dor na região da face. Então, por isso que existe uma correlação muito grande entre essas duas regiões. Sim, entendi. Tem algumas pessoas chegando aqui, eu vi que a Gleice entrou, seja bem-vinda, Gleice. E, gente, interage com a gente, façam perguntas, tá? Tirem dúvidas. A gente está aqui para servir, né? Para responder a todos os questionamentos. Então, interajam com a gente, façam perguntas aí para o doutor Daniel. E a gente vai dar, vamos, enquanto as perguntas vão surgindo aí, a gente vai dando sequência aqui. Você falou de algumas causas, né, no decorrer aí da nossa conversa, falou de algumas causas dessa disfunção. Você pode falar para a gente algumas outras causas, né? Quais fatores desencadeiam essas disfunções temporomandibulares? Sim, claro. Na verdade, essa é a pergunta do milhão, né? Poderia ser uma perguntinha um pouquinho mais fácil. Por que disso? A disfunção, ela nunca é por causa de um único fator. Ela é um problema multifatorial. Mas como eu gosto de resumir isso? A gente indo para o lado da disfunção muscular, que é o que tem mais relação ao que a gente está falando dessa área cervical, de áreas de membros superiores relacionados com a face. Uhum. A disfunção ela é causada por uma sobrecarga dessa musculatura. Então, alguns fatores
podem vir a gerar essa sobrecarga. E os principais vilões são os famosos hábitos parafuncionais. São contrações dessa musculatura que o paciente exerce de uma forma que tecnicamente não era para ser feita. Essa musculatura ela foi feita para mastigar e para falar, basicamente. Então, qualquer coisa fora disso acaba sendo um hábito parafuncional. Os mais comuns são o apertamento, hábitos de mascar chiclete. As pessoas acham até, às vezes, que é o oposto. O chiclete é bom para isso. Mas não, o chiclete é um vilão também. Mordiscar as coisas, mordiscar lábios, tampa de caneta, objetos. Tudo isso gera uma hiperfunção dessa musculatura que pode desencadear esse processo de fadiga muscular. É claro que outras coisas como trauma, uma pancada, um acidente, isso também é causa do problema. Mas algumas pessoas apresentam bruxismo, né? E o bruxismo ele também é um grande vilão nesse caso. Sim, né? Isso é muito interessante. Eu cheguei a falar no começo a questão do apertamento, mas isso é uma coisa que é bom deixar claro também, que muitas vezes as pessoas não sabem. O bruxismo, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser o bruxismo cêntrico, que é o apertamento, que esse é mais difícil de identificar, inclusive. Muitas vezes o paciente aperta ao longo do dia e nem percebe. Muitas vezes o paciente aperta durante a noite. E como não é algo que faça barulho e não tenha um desgaste clássico dos dentes, como a outra forma que eu vou explicar, é mais difícil, é mais silencioso de se perceber. O bruxismo ele também pode ser excêntrico, que é o ranger dos dentes. Aí esse é mais fácil de ser identificado. Porque normalmente alguém que convive com o paciente, ou a esposa, ou o marido, ou alguém que dorme próximo do paciente, acaba escutando ele rangendo o dente e tem alguns desgastes característicos nos dentes que fica mais fácil de identificar esse hábito. Sim. A gente recebeu aqui uma pergunta da Jaque e uma da Lorena. A Jaque perguntou qual especialista a ser consultado, né, nesse caso, e o bucomaxilo, ela perguntou e logo ela mesma respondeu se é um bucomaxilo. Sim, Jaque, o doutor Daniel vai falar até bastante dessa propriedade, né? Ele deve tratar bastante gente assim com essas DTMs, né? Então fica a pergunta da Jaque aqui e eu vou ler da Lorena, que aí você responde na sequência. A Lorena está dizendo assim: meu marido foi diagnosticado com DTM e ele usa placa rígida para dormir. Já fez agulhamentos, mas o problema persiste, irradiando para o ouvido. Existe alguma orientação para amenizar as dores dele? Vamos lá. Primeira pergunta. Para quem deve encaminhar? Se existe a especialidade em disfunção temporomandibular, nada mais... não queria dizer óbvio, mas, enfim, o especialista mais correto para tratar esse problema é o especialista em disfunção temporomandibular. Isso é uma herança que, aos poucos, foi evoluindo. No começo, não se conhecia muito a doença. Então, muitas vezes é comum, aí vem a segunda pergunta, que depois eu vou explicar, é ter esse sintoma de dor no ouvido, na região do ouvido. E aí, muitos desses pacientes iam procurar um otorrino. Ué, meu ouvido está doendo, eu vou no otorrino. E aí o otorrino investigava, não achava nada. E aí não sabia o que fazer. Aí com a evolução, cada vez mais sabendo da doença, o otorrino descobriu a disfunção e ele já sabe que tem que encaminhar para o dentista para fazer uma avaliação. Só que ainda se encaminha para o cirurgião bucomaxilofacial. Cirurgião bucomaxilofacial, alguns até têm experiência com esse assunto e sabem lidar com isso. Mas o cirurgião é quem opera os casos cirúrgicos de DTM.
Normalmente, a DTM articular, como eu falei, que são alterações anatômicas da articulação, é o cirurgião bucomaxilofacial que opera, que trata, que resolve. Mas a parte clínica, essas alterações clínicas, alterações musculares, são tratamentos não cirúrgicos. E ninguém melhor do que o especialista em disfunção para diagnosticar esses casos e tratar esses casos. Tá? Então, a resposta é: o encaminhamento da disfunção tem que ser para o especialista em disfunção. Como ainda existem poucas pessoas que trabalham com isso, ainda não é uma especialidade tão divulgada, aí por isso que tem essa dificuldade nesse encaminhamento. Mas esse é o caminho correto. Ok. Segunda pergunta. É difícil identificar o problema só com esses dados. Como eu falei, é um problema multifatorial, que envolve várias coisas. Mas eu posso ajudar na seguinte forma. Falou a questão da placa. Primeiro, a placa se tornou como se fosse uma receita de bolo para o tratamento da DTM. Todo mundo que não é especialista em DTM já ouviu falar que a placa miorrelaxante trata a DTM. E aí faz a plaquinha para o paciente. O primeiro problema tem uma forma correta de fazer a placa, com umas guias específicas, com uma superfície específica. Então, não basta ter uma placa rígida, entendeu? Segundo, a placa ela tem indicação para os pacientes que têm o hábito parafuncional ao dormir. Não se chama mais noturno, atualmente a gente chama do sono. E quando é um hábito parafuncional, quando o paciente está acordado, é de vigília. Não é um hábito parafuncional do dia. Então, primeiro a gente tem que ver qual é o componente principal no caso do marido dela. Será que é um hábito parafuncional que ele está fazendo ao longo do dia? Ou será que é de fato um hábito parafuncional que ele está fazendo durante a noite? A placa é mais indicada para esses casos que o paciente faz o hábito dormindo. Ou o apertamento, ou o ranger do dente. Então, só entregar a placa para o paciente não é o mais adequado. E se a placa é uma espécie de tratamento, é uma das ferramentas que a gente tem para tratar a disfunção. Assim como o agulhamento que ela falou também. Deixa eu explicar um pouquinho o que é o agulhamento para deixar o pessoal também dentro do contexto. O agulhamento seco é uma técnica que a gente trabalha com agulhas igual a de acupuntura. Bem fininhas, bem pequenininhas. Só que a diferença do agulhamento seco para a acupuntura é que a acupuntura, a agulha é colocada em pontos específicos que estão relacionados com a carga energética corpórea, enfim, é uma filosofia oriental. O agulhamento seco, a gente trabalha com essas agulhas em cima desses nódulos, desses pontos gatilhos que eu falei lá no começo. Então, a gente trabalha em cima, estimula, querendo dissolver esse travamento muscular e liberar a musculatura para uma função normal. Então, a gente está falando de dois tratamentos, a placa e o agulhamento. Mas não adianta a gente só tratar o problema e não remover a causa do problema. Então, se não for diagnosticado o que está gerando essa sobrecarga muscular do marido da... Qual o nome dela? Lorena. Da Lorena. Se não for diagnosticado o que está gerando essa sobrecarga na musculatura dele, quais são os hábitos que ele está fazendo para sobrecarregar essa musculatura, o que está acontecendo de nocivo para ele desencadear esse problema e fazer todo esse trabalho comportamental de identificação, de explicação, de orientação, para a gente eliminar tudo isso que possa estar influenciando no problema e também tratar com as técnicas específicas. Então, por isso que tem que tomar cuidado com as receitas de bolo. O tratamento não é só entregar as coisas e pronto, está tratado. A disfunção, ela não tem
cura, ela tem controle. É um problema que vai acompanhar o paciente para o resto da vida. Então, se ele não souber o que é nocivo, o que ajuda no problema e o que fazer para sair das crises quando ele estiver numa crise, ele vai ficar sempre dependente de retornar e ficar fazendo essas receitinhas de bolo que nem sempre são efetivas. Daniel, a Lorena, ela é vizinha, né, da gente aí. Então, a Lorena, de repente, podia seguir lá o Daniel no Instagram, de repente combinar alguma coisa, até pelo direct, ou pegar contato. Sim, qualquer coisa, manda uma mensagem no direct que a gente conversa um pouquinho melhor e marca uma avaliação para ver o que está acontecendo. Sim, sim. Eu não sei se a Lorena estava aqui no iniciozinho da live, mas a clínica do Dr. Daniel é bem na Rua do Estuque. É na Padre Elias Goraieb, número 20, não é isso? Isso, 20A. 20A. É uma sobreloja. É bem ali em frente. Então, de repente, pode ser aí algo que contribua bastante aí para a qualidade de vida, né? Porque ter de forma rotineira dores de ouvido não é nada agradável, né? A Vanessa está aqui perguntando. Após um episódio de parotidite severa e ficar muito tempo sem abrir a boca, minha amplitude reduziu muito. É possível reverter? Sim. Como qualquer outra musculatura do corpo, se você fica muito tempo sem função, ela tende a dar uma atrofiada e uma limitada na amplitude de movimento. Então, esse ganho de amplitude pode ser trabalhado, um alongamento, um reforço muscular, para ela voltar a abrir a boca como ela abria antes do problema. É claro que é interessante a gente avaliar se essa limitação funcional é de fato só por uma alteração da musculatura. E se não teve nenhuma alteração na articulação propriamente dita que esteja limitando essa movimentação. Uhum. Então, viu, Vanessa? Fica aí a dica. A Jaque falou que bem na hora que você foi dar a explicação para ela sobre o profissional, o sinal dela caiu. Mas, Jaque, olha só, essa live ela vai ficar gravada lá no IGTV. E aí também você pode consultar. Ele falou coisas bem, bem legais. E aí você pode dar uma olhadinha lá ou chama a gente no direct também, qualquer coisa, a gente tira a dúvida para você depois, tá bom? É isso, deixa eu continuar aqui que eu anotei mais algumas perguntas, mas eu acho que você foi tão explicativo, falou com tanta propriedade que eu acho que você já até respondeu essas outras aqui. Mas eu pergunto aqui quais são os principais sintomas, né? A gente descreveu aqui alguns, são diversos, né? Acho que depende do paciente. Você falou, tem gente que apresenta dores de ouvido, né? Disfunções musculares. Você acha que tem mais alguma coisa para acrescentar? Sim, os mais comuns são exatamente esses. A dor de ouvido, dor de cabeça, dor na região acima dos olhos, que a gente chama de região supraciliar, dor na região cervical. Assim como essa dor referida, ela pode subir, ela também pode descer. Então, o paciente pode sentir também dor na região do pescoço, na região de trapézio. Então, são várias áreas que podem ser afetadas por essa dor referida relacionada à musculatura. E outro principal sintoma desse problema é a limitação funcional. O paciente não conseguir abrir a boca, não conseguir mastigar direito, ter uma sensação de cansaço quando tenta comer alguma coisa. E tem sintomas um pouco mais raros que podem ou não estar relacionados à disfunção. Um exemplo deles é o zumbido, que é a maior dificuldade tanto da nossa área quanto da área do pessoal da otorrinolaringologia, que é identificar a causa do zumbido. Mas às vezes ele pode estar relacionado sim com a disfunção. Ok. A Glória está perguntando aqui. Tenho há anos disfunção temporomandibular. Onde é o seu consultório? Então, Rua Padre Elias Goraieb, número 20A. Número 20A.
A Gilda, perdi o início da live. O bruxismo tem como cuidar? O uso da placa é o suficiente? Hein, Gilda? Ele falou bastante sobre isso. Realmente, a live vai ficar gravada. Dá uma olhadinha lá. Ele falou bastante sobre essa questão da placa, sobre a questão do bruxismo, que A gente pode dar um breve resuminho para ela. Assim, o bruxismo fala assim. ele pode ser controlado. E aí o bruxismo ele pode ser tanto apertamento ou ranger os dentes, tá? O apertamento, qualquer um desses hábitos ao longo do dia, o paciente acordado, é o que a gente chama de controle comportamental. É ajudar o paciente a identificar que ele está fazendo isso e a parar de fazer isso. A placa é só para os casos que o paciente faz isso à noite. E também não é algo para usar para o resto da vida, tá? A placa a gente sempre tenta fazer um desmame, que a gente chama. Depois de determinado tempo de tratamento, a gente ia aos poucos tentando fazer com que o paciente pare de usar a placa e ela fique guardadinha de stand-by para uma nova crise futura. Ok. Mas, deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, por aqui não tem mais perguntas. Deixa eu ver se todas foram respondidas. A Beatriz, que eu não sei quem é, sabe, Daniel? Tá aqui te vendo. Também não conheço, nunca ouvi falar. Ela diz, não é por nada não, mas esse cara tem uma didática fantástica, fala muito bem. Eu concordo. Não sei quem é Beatriz, não, sabe? É só a primeira dama, né, Bia? Suspeita para falar. Ó, a Jaque tá aqui falando de novo, ó. Meu filho tem TPM. Já procurei o dentista, o buco, e não consegui resposta. Jaque, olha, procura o Dr. Daniel Lemos, que você vai sair com respostas, com certeza. Daniel, depois você, no final, eu não sei se na tua rede social você tem como depois disponibilizar telefones de contato, ou se você me autorizar, eu disponibilizo aqui telefones de contato. Sim, pode disponibilizar, mas no meu Instagram, lá na bio, tem um linkzinho que leva tanto para minha clínica quanto para minha página. É só acessar lá no meu link na bio. Entra lá, viu, Jaque? Segue lá o doutor Daniel. A Jaque, ele é pediatra maravilhosa, foi aluna lá do Pilates, fazia RPG, inclusive, comigo por muito tempo. Uma pessoa mais especial nas nossas vidas. Viu, Jaque? Isso é sensacional. Porque aqui na clínica eu tenho uma odontopediatra também. Eu atendo criança aqui na clínica. Então é um bom link. Show de bola, bem legal. Eu acho que as perguntinhas, deixa eu ver se tem mais. Pronto. E já foi. Gente, se tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta. Peraí. Qual o telefone para marcar atendimento? O Anizabo está pedindo, mas aí foi o que ele falou lá na bio. Entra lá na página dele. Eu vou até colocar aqui a página dele. Deixa eu ver se tem mais alguém. Arroba DR Daniel Lemos. Oi? Arroba DR Daniel Lemos, no Instagram. Eu vou botar aqui. Arroba DR Daniel Lemos. Tá, vou botar aqui para a galera. Daniel, a Vanessa está perguntando se o estresse contribui para essa dor. Sim, extremamente. O estresse é a doença do século. Então, como que funciona um dos mecanismos do estresse? Ele aumenta a tensão muscular. Então, se a gente está falando que esse problema está relacionado a uma sobrecarga da musculatura, o estresse é uma das principais comorbidades, que é quando a gente chama outro problema influenciando na doença sistêmica do paciente. Então, uma das principais comorbidades relacionadas à disfunção. Porque o estresse ele aumenta essa tensão muscular e isso sobrecarrega ainda mais a musculatura.
E é muito comum um paciente, quando está numa situação de estresse, de ansiedade, de concentração, ele aumentar ainda mais esses hábitos parafuncionais que eu falei, principalmente o apertamento. Então, sim, tem uma Sim. grande correlação da DTM com o estresse. Entendi. Ah, peraí. E, deixa eu ler aqui. As perguntas, elas vão subindo, às vezes eu perco elas aqui. Eu também, eu estou só acompanhando o pessoal chegando aí. Quem está aí também? O Peraí. Miguel, ó. O Miguel está aí. Big tá Maria aqui, viu? Te Flávia, oi Mari. dando força. A Bia está compartilhando aqui com a gente que ela aperta demais quando está estressada. Isso aí. Vanessa. Ah, a Vanessa está falando. Então, o Pilates é um excelente aliado, né? Ah, Com Vanessa, isso certeza. aí com certeza. Eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem do Pilates aqui no finalzinho. Em tempos de pandemia e quarentena, o estresse é alto. A saúde, principalmente bucal, é fundamental, né? A Vanizaba está falando aqui. É assim que pronuncia? Acho que eu estou falando, falando certo o nome dela. O nome da... Sem dúvida alguma, né? Essa questão do estresse em relação à pandemia influencia Sim, bastante. casos de disfunção aumentaram muito. É, É. essa situação que a gente está passando aumenta muito. Tanto a questão do estresse, mas principalmente a ansiedade. As pessoas dentro de casa sem poder sair e os problemas aparecendo. E isso aumenta muito o nível de ansiedade das pessoas e desencadeia diversos problemas relacionados a isso, inclusive a DTM. Sim, com certeza. Então, falando um pouquinho do que a Vanessa falou com relação ao Pilates, né? O Pilates ele é uma excelente abordagem também para essa questão, para as consequências, no caso, dessas disfunções temporomandibulares, né? Exatamente pelo fato de dar muita atenção na região cervical, muita atenção na região do trapézio. O Pilates ele contribui. O Pilates ele é uma atividade de correção postural. A gente, através do nosso comando verbal na aula, o nosso primeiro objetivo com o nosso comando verbal numa aula de Pilates é proporcionar ao aluno um autoconhecimento corporal e uma autocorreção. Então, a gente vai posicionar o aluno para fazer qualquer exercício. A primeira preocupação do instrutor é ver se ele está no alinhamento postural adequado. Alinhar a posição da cabeça, alinhamento da posição dos ombros. E a gente trabalha muito a mobilização da coluna vertebral e também da coluna cervical. Além desses fatores, a gente trabalhar no comando verbal para correção postural e a gente trabalhar nessa consciência desse corpo, né? Trazendo esse corpo para um alinhamento. Além da gente trabalhar na questão do reforço da musculatura, que é importante, a gente trabalha com algo que é fundamental, que é a respiração adequada. Então, a gente ensina, a gente reeduca esse aluno, esse cliente, a uma respiração. Porque quando a gente tem qualquer tipo de alteração, seja ela por dor, seja alguma alteração postural por uma protrusão mais da cabeça, um aumento de curva da cervical, a gente tem um padrão respiratório alterado. E o Pilates proporciona essa reeducação da respiração, ensinando a esse cliente, a esse aluno, a distensionar mais essa musculatura, a fazer uma respiração que oxigena mais os tecidos, então melhorando esse padrão de dor, melhorando essas consequências, né, que dá da disfunção temporomandibular. Então, trabalhar nesse reequilíbrio postural, trabalhar amenizando as tensões da musculatura através da respiração. E, principalmente, reforçar a musculatura, dando ela condição, né, de se manter nesse alinhamento, isso é bem fundamental. Assim. E é o que o Daniel falou. A gente existe um lado sistêmico, né? São sempre muitas coisas envolvidas até que a gente chegue a uma disfunção. Então, olhar para a saúde de uma forma global, né? Saúde bucal, saúde física, saúde mental, porque isso também vai contribuir, a questão do estresse. Então, é sempre ter um olhar sistêmico, realmente, que é o que a gente defende, né, no Espaço Saúde em Foco, é olhar sempre o indivíduo nessa totalidade
e até por isso a nossa motivação em estar trazendo as lives, né, abordando vários conceitos, e acho que amplia mais esse conceito, né, do quanto a gente é sistêmico, do quanto a gente tem que estar atento a tudo, né, a nível da nossa saúde. Então, o Pilates, com certeza, contribui de forma maravilhosa. Exatamente, Fabi. Assim, é bem simples. É, é um problema relacionado a uma tensão muscular, a uma sobrecarga da musculatura. Que ela fica travada, ela fica fadigada. O que é a fadiga? É um déficit de oxigenação do músculo, é um déficit energético. Então, a partir do momento que você trabalha uma reeducação postural, você faz com que a musculatura não seja trabalhada de forma errada, sobrecarregando a função dela. Você melhora a oxigenação, ou seja, você faz com que mais oxigênio chegue na musculatura. Melhora a circulação, faz com que esses metabólitos da fadiga muscular que causam a dor, que causam o problema, sejam drenados da região. Isso tudo são fatores que colaboram para a melhora do problema. Então, essa visão global do paciente é muito importante. O paciente não é apenas uma dor, um problema específico para qual você está olhando, e sim é um conjunto de coisas que podem ser melhoradas e podem ser resolvidas, gerando uma qualidade de vida melhor para o paciente. Com certeza. E assim, um dos benefícios também que eu considero no Pilates é que o Pilates ele é uma atividade de pequenos grupos, né? Então, o instrutor ele consegue estar atento realmente e proporcionar a esse aluno uma construção do movimento. Então, o que a gente promove numa aula de Pilates a nível de autoconhecimento do corpo, isso é algo que ele aprende e leva para o resto da vida. Então, nas aulas, a gente sempre traz o aluno para uma conscientização de como deve ser o posicionamento dos pés, de como deve ser o posicionamento da coluna, durante a execução do movimento. E essa construção desse padrão postural é algo que o aluno toma consciência e ele consegue levar para a vida, assim, o que contribui, né? Às vezes tem alguns alunos que me dão feedback assim, caramba, Fabi, eu estava em casa assistindo televisão e de repente eu já me conectei, assim, entendendo que eu precisava fazer um alinhamento da minha postura, porque se eu ficasse desconfortável, eu poderia me machucar. Ou, eu estava lavando louça e aí lembrei de ativar um pouco mais o meu assoalho pélvico, de alinhar um pouco mais a minha postura para não ter dor na lombar. Então, essa consciência, essa clareza do corpo, através da construção do movimento que o Pilates promove, desse autoconhecimento, desse autocuidado, e está sempre olhando realmente com esse olhar integral, entendendo que, às vezes, uma disfunção, uma dor lá no pé pode te causar uma alteração no quadril ou no joelho, assim como você está falando com tanta propriedade. E uma disfunção de ATM pode causar dores reflexas, né, em várias áreas adjacentes. Então, é bem interessante essa questão de trabalhar uma atividade física, e aqui eu puxo essa linha para o Pilates, e trabalhe isso, essa consciência, trazer consciência a esse indivíduo do quanto é importante esse alinhamento, esse autocuidado, e cuidar da saúde de uma forma integral. Isso é muito importante. Claro, ainda mais atualmente, esse vício chamado smartphone, que acaba com a postura de todo mundo, que força a cervical de todo mundo. Então é muito importante trabalhar isso sim. Com certeza. Gente, alguma pergunta mais aí? A gente está chegando no finalzinho dessa live. Deixa eu ver. Eu estou catando aqui, mas não achei nenhuma outra, não. Vanessinha falou que tem algum barulhinho interferindo aí, mas enfim, talvez seja o microfone ou o som que esteja um pouquinho mais alto. Eu acho que todas as perguntas foram respondidas aqui. Então, Daniel, eu vou me despedindo aqui de você e das pessoas. Primeiro agradecendo, né, a todas as pessoas que estiveram aqui presentes conosco nessa live, que foi muito maravilhosa, foi muito produtiva, muito rica de conteúdo, muita clareza na sua explicação. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Eu sou vizinha do Daniel, né, como
Falamos aí no iniciozinho da live, muitas pessoas aqui que talvez sejam seus convidados, né, que não conhecem também o meu trabalho. Então, convido a quem está aqui, que não me conhece, que visite a nossa página do Espaço Saúde em Foco, conheça a nossa abordagem, a nossa metodologia. A gente aplica o Pilates com muito amor, assim, acho que é o valor mais importante que a gente carrega no nosso estúdio. É o amor à metodologia, a contrologia, que é o método que o Joseph Pilates deixou para a gente, e que a gente leva o nome do Pilates, da contrologia, com todo o nosso respeito e trabalhando, dando o nosso melhor. E a gente, graças a Deus, vem trabalhando baseado em muitos resultados positivos, olhando o paciente, no nosso cliente, nessa totalidade, que a gente acha muito relevante, olhar com esse olhar sistêmico mesmo. Então, entrem lá na página do Espaço Saúde em Foco, visitem um pouquinho do nosso trabalho, qualquer coisa que a gente possa contribuir, eu me coloco à disposição também, via direct, qualquer dúvida, estamos juntos. Entrem lá na página do Daniel, conheçam o trabalho dele. Daniel tem um olhar também de muito amor para os clientes dele, é um apaixonado pelo que ele faz. A gente consegue perceber isso nas explicações que ele deu aqui para a gente na live. Então, Daniel, muito obrigada. Eu, mais uma vez agradeço. Eu sei o quanto foi desafiador para você estar aqui nesse tempinho aí para a gente. Então, muito, muito obrigada. Que você seja cada vez mais próspero e que a gente possa compartilhar de muitos momentos juntos daqui para frente. E é isso, querida. Deixa a palavra com você aí para você se despedir. Eu que agradeço o convite, Fabi. Foi uma conversa muito agradável. É muito bom poder esclarecer algumas dúvidas que são bem comuns na vida de muita gente e explicar um pouquinho desse problema que ele é complexo, mas orientando bem o paciente, ensinando ele a forma como funciona a doença, ele consegue conviver com ela de uma forma bem satisfatória para o resto da vida, sem precisar ficar sofrendo com a dor, como você falou, e ficar buscando tratamentos recorrentes. Tá? Mas foi muito bom, muito boa essa conversa. Obrigado pela presença de todo mundo que ficou aí até o final. E espero que tenha outras oportunidades e que a gente realmente aumente essa proximidade, essa relação e continue assim, tendo esses momentos prazerosos. Com certeza. E a gente vai trazer outros temas, se a gente conseguir alinhar nossas agendas de novo. Com certeza quero que você esteja com a gente aqui de novo para mais uma live, até para que as pessoas tenham a oportunidade de ver o quão lindo e gato você é, porque você ficou aí no escuro, a gente não viu você. Então, que a gente tenha uma outra oportunidade para que as pessoas conheçam você, mas conhecendo ao vivo, né? Porque elas vão conhecer lá na sua página, que elas vão lá visitar. Sim, E, ó, sim. Dani, Quando outra oportunidade, a gente combina. Realmente, eu tô achando bem estranho. Para mim, a minha imagem está travada, congelada. Realmente, eu não sei o que está acontecendo. Para mim, ficou tudo preto aqui. Ficou... Nem eu te estou me vejo. vendo congelado Só com a mão no queixo. Um dos problemas posturais aí que você falou. Ó, um beijinho para a Bia também. Bia, incrível. A gente pode combinar uma live também, hein, Bia? Ele é lindo, gente. Ela tá fazendo. Não faz propaganda, não. Deixa que eu faço. Faz você, não faz, não. Ó, fica com Deus. Um beijinho para vocês, tá? Daniel, eu te amo muito. Muito obrigada, tá? Miguel tá aqui te mandando um beijo. Depois a gente Manda vai outro grandão para ele. Pode deixar, pode deixar. Deixa eu ver, acho que alguém falou alguma coisa aqui, peraí. A Gilda está dizendo que conhece você, que profissional top. Que bom, Gilda, viu? Já tá dando um referencial aí, viu? Deixa eu ver. Foi tudo mesmo. Dani, um beijinho para você, fica com Deus. Até a próxima. Minha querida. Fica com ele também. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Vou encerrar aqui.